Olá pessoal, aqui é o professor Bruno Oliveira, professor de Direito Eleitoral. Estamos aqui hoje para fazer a complementação da nossa aula de número 1 sobre conceitos, fontes e princípios do direito eleitoral. No finalzinho da aula ficou faltando a gente trabalhar com as funções da Justiça Eleitoral no que tange as diferenças entre a normativa e a jurisdicional. Então nós já trabalhamos com a função administrativa e nós já trabalhamos com a função consultiva. Esse vídeo, portanto, é justamente para esclarecer para você as diferenças fundamentais entre a função normativa e a função jurisdicional a título de prova, aquilo que será mais importante para a sua prova. Tudo bem? Quero já deixar claro para você que caso tenha interesse dos regimentos interno, TRE Paraná, Bahia e Tocantins e Rio de Janeiro, cursos de 80 questões comentadas inéditas de cada regimento, já está disponível no meu site www.eleitoralcombruno.com.br. Ok? Vamos então agora trabalhar primeiramente com a função jurisdicional. Muito bem, quando nós falamos de função jurisdicional, nós não podemos esquecer que a função jurisdicional, uma função típica do Poder Judiciário Eleitoral, no que tange julgar casos concretos. A função jurisdicional na Justiça Eleitoral, ela é possível porque ela exerce uma função muito importante, que é solucionar conflitos. Essa solução de conflitos ela será um dos grandes objetivos da função jurisdicional, mas é cabível a gente lembrar que somente terá o exercício da função jurisdicional quando o juiz ele é provocado. Então veja que nós temos uma atuação aqui de ofício em que eu tenho a provocação do juiz para a solução de conflitos no Poder Judiciário Eleitoral. Então veja só, a principal função, o principal objetivo da função jurisdicional, portanto, é a solução de conflitos. E sempre, o que nós temos? Nós temos a aplicação do direito em um caso concreto. Então vamos supor uma ação de impugnação ao mandato eletivo. Eu quero desconstituir um candidato que foi diplomado. Então, veja, eu estou verificando tudo aquilo que pertencem ao direito material e aplicando a um determinado caso concreto. Suponhamos que João, ele é candidato, ele foi diplomado. Uma vez agora que eu quero desconstituir essa diplomação, vamos imaginar que seja utilizada uma ação. Eu tenho aqui, então, um ajuizamento de ações que são exemplos da função jurisdicional, como, por exemplo, a ação de impugnação ao registro de candidatura, que vai, ora, desconstituir aquele candidato que foi registrado indevidamente. Eu posso pleitear também a ação de investigação judicial eleitoral, e quando eu digo eu posso, não podemos esquecer que nós temos os legitimados para cada uma dessas ações, que é o objeto de nossas aulas, estudar cada uma delas. E temos também a ação de impugnação ao mandato eletivo. Então não podemos esquecer que a função jurisdicional existe para solução de conflitos sempre que ela for provocada judicialmente para a aplicação do direito. Então, a presença de um conflito de interesses é marca para que a função jurisdicional ela apareça. Ok? Bem, então, sobre a função jurisdicional, o que é importante vocês anotarem aí é que nós temos aqui uma função típica do Poder Judiciário Eleitoral. Então, vamos lá imaginar, eu tenho, por exemplo, quando o Tribunal Superior Eleitoral resolve conflitos de competência ou conflitos de jurisdição entre, por exemplo, Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Ambos, imaginemos assim, se dizem competentes para julgar determinada matéria. Temos aqui um conflito positivo. Veja que eu tenho um conflito que agora eu preciso resolver esse conflito. Eu vou resolver esse conflito a partir do momento, então, que eu aplico o direito ao caso concreto, aos diversos casos concretos que existirão. Ok? Então, lembre-se, função administrativa, nós já vimos, função consultiva e agora a função jurisdicional. Finalmente, temos a função normativa. A função normativa ela está disposta no artigo de número 23
do Código Eleitoral, Lei 4.737 de 65, que diz assim: compete ainda privativamente ao Tribunal Superior Eleitoral expedir instruções que julgar convenientes à execução deste código. Quando eu falo instruções, eu estou me referindo às chamadas resoluções do TSE. Então, veja, as resoluções do TSE que serão promulgadas, que serão divulgadas até o dia 5 de março do ano eleitoral, são resoluções que terão a observância de trazer, que terão o objetivo de trazer à tona aquelas regras eleitorais dispostas nas legislações, por exemplo, lei das eleições, lei dos partidos políticos, a fim de traduzir essas informações que estão dispostas nas leis para que sejam aplicadas às eleições daquele ano. Então, quando eu falo de resoluções, é a função normativa, é quando eu tenho um órgão, que no caso nós temos aqui o Tribunal Superior Eleitoral, expedindo instruções, expedindo resoluções que julgar convenientes a execução deste código. Então, pense só comigo. Toda vez que você observar a palavra função normativa, as palavras função normativa, você lembrará da expedição de resoluções do TSE. Muito bem, quando eu falo de resoluções do TSE, eu disse para vocês que essas resoluções, elas poderão ser, então, divulgadas até o dia 5 de março do ano da eleição. É o que prevê o artigo de número 105 da Lei das Eleições. Veja só, até o dia 5 de março do ano da eleição, o TSE, mais uma vez nós temos aqui a competência ao TSE para expedir essas resoluções, atendendo ao caráter regulamentar e sem restringir direitos ou estabelecer sanções distintas das previstas nesta lei, poderá expedir todas as instruções necessárias para sua fiel execução, ouvidos previamente em audiência pública os delegados ou representantes dos partidos políticos. Isso nos leva a crer que as resoluções, elas não, segundo o artigo 105, não inovam o direito eleitoral. Uma vez não inovando, elas estão aqui, elas existem justamente para expedir instruções necessárias para a fiel execução. Então veja, essas resoluções, não inovando no direito eleitoral, não se sujeitam ao princípio da anualidade eleitoral. Isso a gente comprova com o início do artigo 105, quando diz: até o dia 5 de março do ano da eleição, o TSE, atendendo ao caráter regulamentar, sem restringir direitos ou estabelecer sanções, até porque, mais uma vez eu afirmo, as resoluções não inovam o direito eleitoral. Por isso, não se sujeitarão ao princípio da anualidade eleitoral, que é aquele princípio que está lá no artigo de número 16 da Constituição Federal de 88. Ok? Bem, não se esqueça, portanto, que quando eu falo de resoluções do TSE, eu preciso lembrar o seguinte: as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, elas são fontes diretas, conforme estabelece as próprias bancas. Fundação Carlos Chagas tem tratado as resoluções como fontes diretas e também CESP como fontes diretas. Tudo bem? Então, nós fechamos esse Tira Dúvidas de hoje explicando as diferenças existentes entre a função normativa e também a função jurisdicional. E com isso, a gente fecha as funções do Tribunal Superior Eleitoral, funções da Justiça Eleitoral em si, que são a jurisdicional, a administrativa, normativa e a função consultiva. Tudo bem? Qualquer dúvida, você já sabe. Pode ir na área do aluno, mandar sua dúvida, ou também pelo meu site www.eleitoralcombruno.com.br. Beijos e abraços para vocês. Estamos juntos até o final. Tchau, tchau.